Pessoal, eu vou falar sobre uma teoria que nasceu no coração da Harvard Business School, chama decoupling ou desacoplamento. Eu uso bastante nas minhas aulas, vários professores também têm ensinado executivos no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros países sobre essa teoria, e eu vou dar um exemplo para que fique claro do que ela se trata. Primeiro, o desacoplamento ele envolve a quebra das atividades na cadeia de valor do cliente, é como se fosse uma jornada do cliente, e essa quebra mostra que atividades que os clientes estão dispostos a fazer com outras empresas, ao invés de fazer tudo em conjunto com uma empresa tradicional. Então vou dar um exemplo da minha própria vivência em relação a como que eu desacoplei atividades na cadeia de valor no setor de restaurantes nos Estados Unidos. Então, eu estava nos Estados Unidos em 2011, 12, eu morei lá, eu era aluno de doutorado na época, morava numa cidade pequena chamada Charlottesville, perto de Washington, D.C. Cheguei na cidade relativamente pequena, era um domingo, eu queria entender que coisas legais que tinham lá na cidade, restaurantes, por exemplo, e eu lembro que eu estava no lobby do hotel, antes de eu ter alugado o meu próprio lugar, eu estava no lobby do hotel, folheando o jornal da cidade, olha que coisa antiga, né? Folheando o jornal da cidade, e aí lá no jornal eu vi o anúncio de um restaurante chamado Dunners. E eu perguntei para o pessoal no lobby do hotel, falei, olha, esse restaurante aqui é bom, pareceu bom aqui, pelo que eu vi no jornal, e eles falaram que era muito bom, inclusive, e que era melhor eu reservar a mesa se eu quisesse ir para lá. Então, nas atividades minhas, da minha cadeia de valor, vejam, num primeiro momento, como vocês também estão vendo aí na tela, eu escolhi o restaurante e eu fiz isso por meio de um jornal que eu estava lendo. Aí, depois, eu liguei para reservar a mesa, porque eu queria chegar no Dunners e conseguir sentar, conseguir ter um lugar. Então eu liguei, telefone fixo, imagina, liguei para um telefone fixo para reservar a mesa, 2011. Aí eu fui até o restaurante, eu estava com um carro alugado, eu fui com o carro e usei o estacionamento que era anexo ao restaurante. Aí eu ocupei a mesa, chamei o garçom, entendi melhor o menu, pedi alimentos e bebidas, comi, consumi, paguei a conta. Então essa é a minha atividade da cadeia de valor. E percebam que o Dunners ele dominava todas essas atividades praticamente. E eu fiz praticamente tudo em conjunto com ele, inclusive vendo a propaganda que ele pagou para estar no jornal local e dessa maneira eu conhecer. Agora, vamos trazer isso para o presente? Vamos avançar aí mais ou menos 12, 13, 14 anos para o momento atual do que foi aquela época e ver como que hoje essa cadeia de valor poderia ser desacoplada? Bom, trazendo para o presente, se fosse o Leandro hoje chegando em Charlottesville, eu faria algo diferente do que eu fiz lá atrás em 2011. Eu faria o quê? Primeiro, para escolher o restaurante, eu não estaria lendo o Jornal da Cidade, muito provavelmente. Eu buscaria no Yelp esse momento de escolher o restaurante. Depois, ligar para reservar a mesa, isso acho que está um pouco ultrapassado, né? Eu usaria o aplicativo chamado OpenTable para reservar a mesa. Aí depois, para ir para o restaurante, naquele momento, em 2011, eu ia com o meu carro porque, poxa, a alternativa era ruim. Você tinha que ligar numa central de táxi, nunca sabia se o táxi estava chegando, não estava, era sempre super confuso. E aí eu ia com o meu carro, mas no fim do dia você queria beber vinho, você queria tomar cerveja, e não é bom dirigir nesse caso. Então, hoje, por exemplo, eu iria com Uber, sem dúvida. Na palma da mão, super fácil, rápido, transparente, eu vejo onde o motorista está, quanto tempo vai levar e o pagamento facilitado. Aí eu usaria o Uber e não usaria mais o estacionamento do Dunners. Depois, ocupar a mesa, aí não tem jeito. Se eu fui para lá, eu vou fazer atividade com o Dunners, eu vou ocupar a mesa. Agora, pedir alimentos e bebidas, muitas vezes não precisa nem do garçom. Por exemplo, tem um aplicativo chamado Toast. E esse aplicativo, ele permite você usar na mesa que você está sentado, você já usa, seleciona que produtos, que alimentos, que bebidas você quer e você já pede direto do menu e você paga a conta por lá, você não precisa chamar o garçom. Poxa, vira e mexe no restaurante, por exemplo, no Brasil, é um restaurante que eu adoro, mas que sempre esse momento de pedir e pagar a conta demora é o Madeiro. Eu gosto muito do Madeiro, mas às vezes eu estou almoçando, é horário de almoço, eu preciso sair rápido e eu peço a conta, aí chega a conta, só que aí não tem a maquininha. Aí depois eu peço a maquininha, aí a maquininha está sendo usada em outras mesas, demora para chegar. Chega mais rápido o meu pedido do que eu consigo pagar a conta. Então soluções como essa startup chamada Toast nos Estados Unidos, ela é um POS, né? Então é uma solução de pagamento, ao mesmo tempo você pede por lá, você faz tudo por lá, você praticamente não precisa
do garçom, a não ser que você tenha alguma dúvida específica e queira conversar sobre algum ponto específico. E ainda, na época, um restaurante como o Dunners, ele não tinha delivery, né? Você tinha que ir até o restaurante. Agora, muitos desses restaurantes começaram a ter delivery, por quê? Porque ficou facilitado com soluções como DoorDash ou soluções como Grubhub, essas soluções que é tipo o iFood lá dos Estados Unidos, elas facilitaram esse processo de eu não ter que ir toda vez que eu quisesse consumir uma comida, por exemplo, de um restaurante como o Dunners, e ir até o lugar. Então vejam, se vocês olharem esse esquema que está aparecendo na tela de vocês, olha só uma cadeia de valor que era totalmente dominada pelo Dunners ou por qualquer restaurante tradicional, e vejam agora como essa empresa compartilha com várias outras startups que surgiram e cresceram. Então a conclusão aqui, pessoal, é a seguinte: os disruptores mais perigosos da atualidade, eles não estão roubando clientes do incumbente. Por exemplo, eu ainda sou cliente desses restaurantes tradicionais, mas estão roubando atividades da cadeia de valor do cliente.